Que Jesus nos acompanhe durante o meditar da Sua palavra, a fim de podermos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Amém. O Evangelho de hoje começa mostrando como é que é o agir de gente falsa. Na sua frente faz elogios, te abraça, te beija, mas nas suas costas planeja coisas contra você. Os fariseus buscavam uma oportunidade para deter Jesus naquela semana da Páscoa. E dessa vez eles usaram da falsidade para tentar colocá-lo numa emboscada. Mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e que ensina o caminho de Deus, de acordo com a verdade. Até pouco tempo eles estavam questionando a autoridade de Jesus, né? Agora já chamam ele de mestre. Diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César, o imperador romano, ou não? Como é que Jesus responde a eles? Vocês lembram? Hipócritas, duas caras, falsos. Por quê? Porque se a pergunta fosse respondida de uma ou de outra forma, isso poderia trazer uma situação extremamente complicada para Jesus. Por isso, precisava ter uma certa cautela para se responder. Se ele respondesse que sim, que era lícito pagar imposto a César, que deveria ser pago o imposto, eles o acusariam de estar contra o povo judeu e ser um traidor do povo, aprovando a corrupção, a exploração romana de seus impostos, impostos elevadíssimos, talvez não tanto quanto aqui no Brasil, né? Mas impostos elevados, impostos que eram utilizados para manter a Pax Romana, para manter a segurança e para a construção de todo o Império Romano. Além disso, pelo fato de alguns do povo considerarem Jesus como Messias, aquele Messias político que libertaria o povo do Império Romano, da opressão romana, responder que sim, que se deveria pagar imposto, seria um balde de água fria para os que acreditavam que Jesus era o Messias, e poderia trazer uma grande revolta popular contra Jesus. Já se ele respondesse que não se deveria pagar imposto a César, eles poderiam acusá-lo para as autoridades romanas como um tipo de revolucionário, um baderneiro, né? Que se levanta contra o Império Romano e causa problemas. E os romanos adoravam torturar gente assim, das mais diversas formas. Uma delas, pela cruz. E agora, o que Jesus responderia? O que se deve responder? Jesus não é bobo, né? Ele é sábio. Na sua perfeita sabedoria, ele pede uma moeda romana, a moeda que circulava na época. E ele pergunta de quem é a imagem que está inscrita aqui. Qual é o nome que está do lado dessa imagem? Eles responderam, é de César, é do imperador. E então vem a famosa frase de Jesus, deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. O que quer dizer essa frase que causou espanto e admiração entre os fariseus, os herodianos e todos que ouviram? Ora, se eles viviam sob o governo romano, se eles utilizavam o dinheiro romano para fazer as suas o comércio, enfim, né? Para o seu meio de vida.
Se eles utilizavam isso com a imagem do César, então eles deveriam obedecer às leis do império e devolver a César o que lhe era devido. Afinal, a imagem revela a quem pertence tal coisa. Assim, por mais que os impostos fossem elevados, ou, para o nosso contexto hoje, ainda que os impostos sejam elevados e os governos sejam opressores, nós precisamos ter sabedoria para lidar com esses problemas. Senão a nossa vida vai ficar muito mais difícil. Isso não quer dizer que nós não devemos lutar por mudanças na questão dos altos valores, da corrupção nos impostos. Pelo contrário, como cidadãos, nós devemos buscar os nossos direitos, a justiça. Mas precisamos lembrar que sonegar, deixar de pagar impostos a quem lhe é devido, é uma infração contra qual mandamento? O 7º, não furtarás. Deixar de pagar impostos é uma forma de roubar do governo. E por ser a palavra de Deus, é um pecado contra o próprio Deus. No entanto, é só isso que a frase de Jesus ensina? Deem a César o que é de César? Não, né? O que ele diz na sequência? Deem a Deus o que é de Deus. E aqui fica implícito que há um outro governo. Um outro governo a quem nós devemos obediência. É o governo de Deus. Mas o que deve ser devolvido a Deus? O imposto? Ora, onde que foi escrita a imagem de Deus? Numa moeda? Aonde? Em nós. Isso quer dizer que se as moedas com as imagens de César deveriam ser devolvidas a ele, então o ser humano formado à imagem e semelhança de Deus deve ser devolvido a Deus. O problema é que por causa do pecado de Adão, todos perderam a pura imagem, o pleno conhecimento de Deus, a plena justiça, plena sabedoria, plena santidade. E assim, desde a nossa concepção, nós somos dominados pelo pecado. Somos dominados pelo diabo, que nos oprimem, nos fazem pagar altos impostos como a própria vida. Não há benefícios nisso, só há malefícios. Entretanto, esse alto imposto, para voltarmos a viver conforme a imagem de Deus, foi pago por nós, pelo Senhor Jesus. Ele que é a imagem de Deus em carne e osso. E isso ele fez ao oferecer a sua vida como oferta de sacrifício na cruz, a fim de restituir a pura imagem em nós e nos dar a salvação, nos tirar da opressão do inferno. É pela cruz que a imagem de Deus é recriada em nós. Quando nós nos unimos a Cristo Jesus no batismo, e nós nos tornamos conscientes de que pertencemos a quem? A Deus. A imagem escrita em nós revela a quem pertencemos: a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Consequentemente, nós queremos devolver a nossa vida a Deus, não como uma forma de pagar impostos, mas como uma forma de gratidão pela sua salvação. Como é que nós podemos dar a Deus o que é de Deus?
Nós podemos fazê-lo de duas formas. Tanto na esfera espiritual, quanto na esfera civil. Afinal, Deus governa tanto uma quanto a outra. Na esfera espiritual, o salmista nos auxilia. Cantar louvores, anunciar a sua salvação dia após dia a todos os povos, trazer ofertas, adorá-lo e dar toda a honra que lhe é devida. Enfim, servir a Deus com tudo o que somos e temos é devolver a Deus o que Ele nos dá, para nós podermos viver bem neste mundo e no porvir. Já na esfera civil, nós damos o que é de Deus, vivendo como seus filhos, sendo imitadores do Senhor, como afirma Paulo hoje, aos Tessalonicenses, vivendo em santidade, sendo exemplos para as demais pessoas, inclusive no que diz respeito ao pagamento de impostos, a fim de que as autoridades administrem a vida pública e mantenham a boa ordem das coisas, como bons representantes de Deus aqui neste mundo. E ainda que isso não aconteça de forma que deveria acontecer, nós não podemos negar o fato de que Deus governa céus e terra. Ele é o dono da história. Ele continua ativo no mundo. No relato de Isaías, capítulo 45, nós vimos que Deus usou Ciro, um rei pagão, para submeter as nações diante dele, para desarmar os reis, a fim de cumprir a sua promessa de que o povo cativo iria voltar para Jerusalém. O povo de Israel. Dessa forma, Deus está governando sobre todas as nações, sobre a minha e sobre a tua vida. E isso Ele vai fazer até a vinda do Senhor Jesus, do Filho de Deus lá dos céus, o qual foi ressuscitado dentre os mortos e nos livrará da ira vindoura, porque Deus há de julgar. Por isso Paulo escreve aos Romanos lá no capítulo 13, algo que continua sendo válido ainda hoje. Ele diz assim: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, porque as autoridades são ministros de Deus, representantes de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A Timóteo, Paulo escreve assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com piedade e respeito. Não apenas pagar impostos, mas orar. A Tito, o mesmo Paulo exorta: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Obedecer às autoridades. Pedro também incentiva:
Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana. Por causa do Senhor. Sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo temor, e não somente se ele for bom ou cordial, mas também se for mal. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Todos esses conselhos são válidos para nós ainda hoje, porque é a palavra de Deus. Contudo, o que nós não podemos esquecer é o que Pedro fala, ou falou diante do Sinédrio. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Desde que as autoridades não interfiram e não prejudiquem a nossa fé no Deus e Salvador de nossas vidas, Jesus Cristo, demos a César o que é de César. Porém, se prejudicar a nossa fé, se nos desviar da nossa fé, não vai ser tributo a César, mas ao diabo. Nesse sentido, cuidemos também com os ídolos políticos. Muitos continuam depositando a sua esperança em homens, quando deveriam firmar a sua esperança em quem? Em Jesus Cristo. E aguardar a sua vinda em operosidade de fé, uma fé ativa, dedicada no amor. É mais importante servir ao Deus vivo e verdadeiro do que adorar e defender políticos de estimação. Esses são passageiros, mas o Senhor é eterno, e Ele julgará o mundo com justiça e os povos de acordo com a sua fidelidade, escreve o salmista. Portanto, cantemos ao Senhor, bendigamos o seu nome, proclamemos a sua salvação dia após dia, anunciemos a sua glória e as suas maravilhosas coisas, suas maravilhosas obras entre as nações e os povos, porque o Senhor é grande e digno de ser louvado. Ele é o Criador e aquele que governa sobre todas as coisas até a consumação dos séculos. Demos a Deus o que é de Deus e ofereçamos a nossa vida como oferta de gratidão, porque a imagem escrita em nós revela que pertencemos a Ele. Amém.